Bom, então, vamos lá. Nossa aula do segundo tempo vai ser sobre órgãos sensoriais, tá? Eu estarei agora espelhando para vocês um slide que fala sobre os órgãos dos sentidos. Vocês viram que eu coloquei lá na plataforma atividades, tá? E depois eu vou colocar um vídeo sobre os sentidos, tá? Vocês vão assistir esse vídeo e depois fazer atividade de aula, ok? Mas primeiro eu vou corrigir, primeiro quer dizer corrigir, primeiro eu vou falar um pouquinho sobre os sentidos, os órgãos de sentidos, e depois irei passar um vídeo. Então eu estou compartilhando aqui a tela com vocês, tá? Espera um pouquinho. Todos estão vendo? Eu tô. Tá vendo? Então tá. Vamos lá. Então, olha só. A gente vai falar sobre os sentidos. Então, nesse segundo slide, tá? Ele está falando justamente sobre essa informação, né? As informações que chegam até nós, elas são filtradas, elas são organizadas. Elas são organizadas por nossos órgãos dos sentidos e pelo cérebro. Lembra que eu falei para vocês que existe os órgãos, os sentidos, né, que são através de estímulos externos e que vão ser captadas através de um sistema, tá, interno, que esse sistema interno ele vai estar relacionado ao quê? Ao cérebro, tá? Então, aí que vocês estão observando é uma ilusão de ótica, tá? O que é ilusão de ótica? Ela vai enganar os nossos olhos, né? Então, vocês vão perceber que tem 3 silhuetas. E olhando assim, parece que elas estão diminuindo. Na realidade, elas não estão diminuindo, tá? Elas estão no mesmo tamanho. Mas isso é uma ilusão de ótica. Então, eu coloquei aqui uma pergunta para vocês. Você sabe qual é a função da íris? Da lente e da retina? Sabe que fenômenos ocorrem quando o som atinge a nossa orelha? E que sentidos depende principalmente do nariz, da língua e da pele? É essa a nossa aula de hoje. Então, nós vamos falar sobre esses sentidos, tá? Então, o primeiro sentido que eu vou trabalhar com vocês é a visão. Então, aqui, o que é importante saber? Que os olhos, eles são protegidos, né? Eles são protegidos pelas pálpebras e pelos cílios. E, além disso, cada vez que nós piscamos, tá? Certa quantidade de lágrima, ela vai se espalhar pela superfície do olho e vai nos proteger. Vai proteger, na realidade, o olho. Então, a luz que chega até os olhos, elas vão atravessar a córnea, né? O humor aquoso passa pela pupila e pela lente, pelo corpo vítreo até chegar à retina. Então, a função da retina é o quê? Transformar a luz em mensagens nervosas que serão levadas pelo nervo óptico até o cérebro. Ok, amores? Entenderam? Alguma dúvida? Posso passar? Entendi. Posso passar? Então tá. Pode. Então tá, o que é importante saber? Aí vocês estão vendo a anatomia do olho, tá? O olho humano. Então vocês vão observar que os nossos olhos, eles são estruturas esféricas e situam-se, tá? Nas órbitas oculares, que são uma cavidade do nosso crânio, e seu movimento são controlados por músculos, tá? Esses órgãos possuem membranas que envolvem e protegem. No interior do olho, há estruturas transparentes, como, por exemplo, o cristalino e os humores, tá? Que eu vou falar um pouquinho mais tarde sobre eles. Ok? Para vocês. Então, olha só, como é que é revestido, né, o olho humano? O olho é revestido por 3 membranas. Quais são essas membranas? A esclera, que é a camada mais externa do olho, é que chamamos essa parte branca
dos nossos olhos. Nós temos a parte anterior da esclera, que é constituída pela córnea. É onde existe uma membrana curva e transparente, por onde a luz passa. Tá? Então, tá aqui, ó, essa partezinha aqui, ó, tá? Curvinha aqui para vocês. Tá? Então, além da córnea, há a coroide. Essa é uma membrana intermediária, que apresenta muitos vasos sanguíneos e que nutrem as células oculares. Tá? E no interior da coroide, sobre a córnea, encontra-se a íris, tá? Que é a parte colorida. Então, aqui, ó, nessa parte aqui, ó, vocês vão ver, ó, tá? Que é a parte colorida, né, do olho. E no centro da íris há uma abertura, que é a pupila, tá? Onde a luz ela passa por ali. Ok, amores? Alguma dúvida? Não. Alguma dúvida? Não? Não. Então eu posso passar? E, além disso, né, as estruturas transparentes que existem no interior do olho permitem que a luz atravesse no globo ocular, que chega até a retina. Então, ela é sensível ao estímulo. E elas são estruturas que são chamadas o cristalino, o humor aquoso e o humor vítreo. Tá? O cristalino, vocês vão observar nessa... Deixa eu ver se tem aqui, ó. Nessa imagem aqui, ele está, né, localizado atrás da íris, tá? E a parte do olho que usamos para focar e regular a imagem, ela pode ser captada pela retina. Então, o cristalino, ele sempre vai ser curvo, elástico e mantém suspenso esses finíssimos ligamentos, tá? Que são presos na coroide. Ok, amores? Então, existe o humor aquoso e o humor vítreo. Deixa eu ver aqui, ó. Vamos lá. Tá? E aí, só para depois, antes de falar dessas células, eu tenho que falar um pouquinho desse humor aquoso e humor vítreo. O humor aquoso é um líquido espesso que fica entre a córnea e o cristalino. E o vítreo, ele dá consistência gelatinosa. Por isso que ele vai preencher a maior parte do globo ocular e entre o cristalino e a retina. É importante ter ideia, assim, salientar que o cristalino e o humor vítreo, ele atua como lentes, formando as imagens na retina. Então, lá na retina, né, é uma camada mais interna do olho, localiza-se as células que são sensíveis, né, nessa região e formam a imagem. E dela existe o nervo óptico, tá, que conduz os impulsos nervosos que correspondentes a imagens. Tá? Então, existe, né, as células, essas células são fotossensíveis, que são chamados de cones e bastonetes. Então, cones, eles são células sensíveis à luz. Então, ela vai captar a imagem, né? Que em lugares pouco iluminados. Tá? Já os bastonetes, eles vão estar ligados o quê? Às cores. Tá? E aí, como é que, né, ocorre esse mecanismo da visão? Então, aí, ó, vocês estão observando que os raios de luz, né, quando eles penetram, né, ele reflete um objeto nos nossos olhos, eles vão atravessar 3 estruturas oculares. Quais são essas estruturas? A córnea, a pupila, o humores, tá? E o cristalino. E lá eles vão chegar no fundo do olho, que é até a retina, onde existem células que são sensíveis à luz. A imagem, ela vai ser transformada em impulsos nervosos. Então, aqui está a imagem que vocês estão vendo. Aí chega lá na retina, né? Vai bater no nervo óptico. Então, essa imagem aqui, ela vai ser transformada em impulsos nervosos, tá? Esses impulsos nervosos é enviada para o nervo óptico, é aqui que eu estou representando aqui para vocês, ó, esse nervo óptico, né, ao cérebro. Então, lá no cérebro, as informações como a cor, a forma, o tamanho, a posição, elas são interpretadas, fazendo com que a imagem do objeto em foco, né, seja vista nessa posição correta. Então, a imagem dos objetos, elas são feitas invertidas. Porque, na realidade, o nosso olho é como se fosse uma câmera, tá? E aí a gente vê toda a imagem invertida. Quando bate na retina e
entra em contato com o nervo óptico, né, manda informação para os nossos cérebros, através de informações de impulsos nervosos, aí sim que a gente vê a imagem certinha, tá? Bom, nesse slide aqui, vocês vão observar que a lente é um pouco elástica, né? E o músculo são presos e podem mudar a curvatura, né? E desviando os raios luminosos de modos diferentes para a imagem que caia sobre a retina. Então, essa capacidade é chamada de acomodação e põe em foco situadas distâncias. Então, quando ocorre essa diferença da curvatura, a lente, tá, que é a imagem situada à distância, elas são diversas e formam sobre a retina. Então, aqui eu estou mostrando para vocês. Então, existem doenças, tá? Existe uma doença que é vista cansada, que é chamado de presbiopia. Tá? Isso ocorre geralmente aos 40 anos. É um problema corrigido com o uso de lentes, tá? Que vão se desviar esses raios luminosos e vão fazer essa imagem formar na retina. Ok? Oi. Espera aí rapidinho. Tá? E aí, vocês... Tá, vou te dar. E aí vocês vão observar, né, que algumas pessoas elas possuem um globo ocular mais longo, alongado, do que uma lente mais espessa. Então, nesse caso, o ponto de vista da imagem ela é focalizada e fica um pouco à frente da retina. Então, é no caso da miopia. Tá? Então, a miopia, a pessoa ela tem dificuldade de enxergar, tá, de longe. Então, vocês vão ver aqui, ó, ela fica embaçado, né? Ela só consegue enxergar de perto, mas percebe os objetos à distância através fora do foco, fica tipo distorcida a imagem, tá? Bom, deixa eu colocar aqui. Nessa imagem aqui é chamado de hipertrofia, tá? Hipermetrofia. A hipermetrofia ela vai ocorrer o oposto, tá? Do que a miopia. O que quer dizer isso? As pessoas conseguem enxergar os objetos mais distantes e percebem os objetos próximos fora do foco. Então, essa pessoa ela vai ter dificuldade de enxergar de perto, tá? Existe também uma outra doença que é chamada do astigmatismo. Ocorre entre a pessoa que tem um cristalino ou a córnea com formato irregulares, tá? Isso faz a imagem ficar, né, fora do foco, em determinadas direções. Há ainda também problemas relativos à saúde, como, por exemplo, a conjuntivite, o glaucoma, tá? A catarata, e aí vai. Ok, gente? Alguma dúvida até aí? Aqui que eu estou mostrando para vocês, né, é o glaucoma, que é uma pessoa que é o excesso de humor aquoso, então ela aumenta a pressão dentro do olho, então ela vai ver distorcido, e a pessoa com catarata, que é um problema de lente que ela vai perdendo a transparência e vai prejudicando a visão, ok? Bom, E existe também, como eu já tinha falado, né, o daltonismo, que as pessoas têm dificuldade de ver certos tipos de cores, tá? Ela não consegue enxergar, por exemplo, aqui, ó, quem é daltônico não consegue ver o número 15. Por quê? Porque ele não consegue observar as cores verde e o vermelho. E aí isso dificulta eles. E na outra imagem está mostrando aqui um menino com conjuntivite. Ok? Bom, agora eu vou falar um pouquinho sobre a orelha, tá? Então, a orelha é uma estrutura, né, na realidade, vamos dizer assim, a audição, que é o órgão do sentido, é realizada a partir das orelhas, tá? Que elas captam essas vibrações sonoras e enviam através de nervos, né, auditivos e impulsos nervosos até o cérebro, ok? Então, a orelha é dividida em 3 regiões: a orelha externa, a orelha média e a orelha interna. Tá? A orelha externa ela é chamada de pavilhão auditivo ou aurícula, né? E pelo meato acústico externo. Então, esse pavilhão auricular ou aurícula, ela é constituído pelo tecido cartilaginoso, por isso que ela é molezinha.
tá? E essa parte, ela tem a função de captar os sons do ambiente e direcionar até o canal auditivo. Lá no canal auditivo, que é chamado meato acústico, pelas as glândulas secretoras, ela também tem uma substância, que é a cera, que ela tem essa função de reter as impurezas de corpos estranhos. Então, a orelha média, tá? Ela é formada, deixa eu colocar aqui para vocês. A orelha média, ela é formada, né, pelo tímpano, que é uma membrana pela qual a orelha ela se comunica com a orelha externa. Nós temos um conjunto de 3 ossos bem pequenos. Esses ossos são chamados de martelo, bigórnia e estribo. E a tuba auditiva, tá? Então, essas células, elas são ciliadas, elas são sensíveis, elas são transformadas em mensagens nervosas e que são levadas ao cérebro. Então, nesse nervo que é chamado vestíbulo coclear, é o cérebro que forma essa sensação de som. Ok, amores? Então, vamos lá. Já a orelha interna, tá? Ela é formada por estruturas preenchidas pelo líquido, que são canais semicirculares, que é chamado de vestíbulo ou cóclea. Tá? Então, aqui, ó, eu estou passando. Aí eu tinha um videozinho que era para. Não sei se vocês vão conseguir ver esse vídeo, tá? Que é para justamente dar para ver a formação. Mas eu vou conseguir aqui um vídeo para vocês e vou colocar lá na plataforma. Bom, e aí o que acontece? Existe, né? Lá da cóclea, a orelha interna, ela possui canais, e esses canais, eles são semicirculares. Uma cavidade é o estíbulo, ele está sendo também chamada por labirinto. Então, os canais e as cavidades estão cheias de um líquido, tá? Então, quando uma pessoa roda, né, e para de repente, esse líquido que fica nos canais, na cavidade contínua, ele vai se deslocar. Então, por isso que as pessoas ficam tontas, né? Consequentemente, são enviados ao cérebro essa informação que o corpo está ainda em movimento. Então, por isso que vocês ficam tontos. Tá? O bailarino não, ele consegue fixar, né, o seu olhar e aí ele consegue fazer várias interrupções, várias piruetas e não fica tonto. Então, olha só, existem muitos problemas em relação à audição. Um deles é a poluição sonora. E, além disso, é o hábito de ouvir música muito alta, através de fone de ouvidos. E isso vai dar, com o passar do tempo, numa certa idade, vocês vão perdendo a audição, tá? Bom, e aí, né, um outro sentido é o olfato, né? Então, o olfato, né, e o paladar, eles trabalham justamente, eles estão intimamente ligados. Mas primeiro eu vou falar aqui um pouquinho sobre o olfato. Então, o órgão, né, o nariz é o órgão do olfato. E nas suas cavidades nasais, que encontra estruturas capazes de captar odores ou cheiros, né, em contato com o ambiente e por meio das narinas, tá? Então, existem as células olfativas, que elas são localizadas na cavidade nasal e elas vão detectar as moléculas que são substâncias aromáticas que estão presentes no ar. Então, essas células olfativas, elas se ligam ao nervo óptico, tá? Então, por isso que nós conseguimos sentir, né, os cheiros, tá? Ok, amores? E aí nós temos o sentido da gustação ou o sentido do paladar, tá bom? Esse sentido, né, ele está relacionado, né, ele é responsável pelo paladar e a gustação é a língua, que é o receptor externo. Então, na superfície da língua, existem numerosas elevações microscópicas. Essas elevações microscópicas, elas são chamadas de papilas gustativas ou papilas linguais. Tá? Estão formados por células que estão ligadas nas terminações nervosas, que são chamados corpúsculos, né,
gustativos e se comunica com a superfície da língua através de poros. Então, na língua também há papilas táteis. Por isso que nós conseguimos sentir a sensação de mole, de quente, de duro, e entre outros. E, além disso, né, essas células das papilas, elas percebem 4 sensações. Essas sensações são chamadas sensações gustativas, que aí nós temos o doce, o amargo, o paladar e o azedo, tá? Ok, amores? E por último, né, nós temos o tato, que também nós percebemos e interpretamos, né, o que está na nossa volta, através de quem? Através do tato. Então, o sentido do tato nos permite essas sensações de quente, de frio, de odor. Então, a pele, ela que é o órgão responsável pelas percepções táteis advindas do ambiente. Então, existem vários tipos de receptores táteis, tá? E aí vocês vão observar as pessoas que têm um problema de audição, né, de visão, existe o sistema Braille, porque através do tato, na ponta dos dedos, eles conseguem observar, tá? E o que é importante saber? Que a pele, ela é dividida, tá, em 2 camadas, que é a epiderme e a derme. Mas existe, né, livros que falam de uma camada mais interna, que é chamado de hipoderme. Ok, gente? Tá? E aí nós também temos os corpúsculos táteis, né? Que aí nós sentimos a dor, o calor, o frio, ok, amores? Então eu vou interromper aqui, tá? Esse slide que eu preparei para vocês e vou passar lá na plataforma um vídeo. E aí vocês vão fazer as atividades, tá? Que a Tia Hilda marcou do livrinho de vocês, que são as páginas, anotem aí, tá? Que vocês vão fazer agora. E qualquer coisa, a Tia Hilda vai estar lá no chat com vocês, tá bom? Vocês, no primeiro tempo, nesse segundo tempo, eu vou passar um vídeo, e aí vocês vão fazer os exercícios das páginas, da página 226 e 227, tá? A Tia Hilda agora vai passar um vídeo para vocês, tá bom? A Tia Hilda vai interromper a nossa aula, eu vou passar um vídeo falando sobre os órgãos de sentido e vocês vão fazer essa atividade. Alguma Dúvida? dúvida? Não. Então tá. Eu vou